Pois é, Eduardo, nós estamos diante de uma situação que é inédita, né? Porque nem imaginávamos que passaríamos por isso, uma nova tentativa de golpe. E estamos colocando em prática uma lei novíssima que substituiu a Lei de Segurança Nacional, aliás, uma lei sancionada, ironicamente, pelo Bolsonaro, né? O que eu lhe pergunto é, diante desse cenário de ineditismo, hoje há uma compreensão que se generalizou na sociedade, até para não cometer um exagero, se não se generalizou, pelo menos há uma percepção que se potencializa dia a dia de que as penas são exageradas. Porque nós estamos falando de associação criminosa armada, dano qualificado, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração do patrimônio tombado. Você soma tudo isso, está lá 17 anos, alguns levaram 17 anos, outros pegaram 3 anos. Não tem nenhuma dúvida de que nós temos um crime, e que esse crime, ou um conjunto de crimes, e esse conjunto de crimes precisa ser punido. E não tem que ficar agora com peninha e tal, todo mundo sabia o que estava fazendo, né? Aliás, essas pessoas que estão sendo condenadas estavam pedindo caíram num conto, estavam pedindo um golpe e conseguiram outro, né? Porque a democracia resistiu e então perceberam que caíram no conto do capitão. Achavam que bastava acampar lá na porta do quartel, cantar o hino, depredar alguns imóveis e depois viria a ditadura. Não veio. Agora, essa aplicação da lei, do modo como está sendo feito, não pode ser um tiro no pé. Nós não podemos, a pretexto de defender a democracia, estar conduzindo a um ambiente que vai levar ali na frente a um perdão generalizado, ou uma redução de pena, ou até, como está desejando o Bolsonaro, uma anistia para quem não merece anistia, para o alto comando do golpe. Não pode ser um tiro no pé? Olha, Josias, eu não acho que é um tiro no pé. O que existe é uma disputa de discursos políticos e versões, né? Eu tenho, inclusive, uma variação naqueles que defendem hoje a anistia. Alguns dizem que não houve golpe nenhum, só um sonho. A meu ver, é impossível dizer isso, mas há quem diz, não houve golpe nenhum, isso é um delírio, isso é uma coisa que nunca aconteceu, é uma visão psiquiátrica de esquerdistas. Há quem diga isso. Os fatos parecem que apontam para o outro lado. A partir do momento em que eu tenho uma demonstração que houve um golpe, Josias, eu não posso concordar que nós devemos ser brandos. Eu posso até perder o discurso, posso até ser derrotado, né? Mas eu acho, e eu sempre digo isso, que uma democracia que não se faz respeitar não será respeitada. Se nós não formos duros e intransigentes com quem tentou dar um golpe de Estado, eu vou correr esse risco no futuro seriamente. Ah, mas eu preciso pacificar o país. Eu não pacifico um país inocentando quem tentou derrubar a democracia. Eu sempre menciono uma frase, que eu posso até errar, Josias, aí, literalmente, mas a ideia é esta, do Goebbels, né, que era aquele braço direito do Hitler, que dizia que a democracia é uma piada na medida em que ela permite que aqueles que foram eleitos por ela foram eleitos para destruí-la. Ou seja, os eleitos pela democracia podem utilizar o seu poder para destruir a própria democracia pela qual eles foram eleitos. Eu não posso aceitar isso. A democracia pode tolerar tudo, tudo. Ideias divergentes, opiniões opostas, embates, tudo. Menos o desrespeito às regras democráticas, porque senão ela é um sistema que vira uma piada. Por isso, eu sou muito intolerante, e eu acho que o democrata tem que só ter tolerância para tudo, menos tolerância para permitir o fim da democracia. Porque aí eu acabo desrespeitando o meu hábitat. Ou seja, se eu permitir que um autoritário destrua a democracia... Oi? Não está em questão isso, né? Nós estamos falando aqui do tamanho da pena, né? Ninguém está discutindo que houve... O tamanho da pena, então. Então, aí eu tenho que analisar os fatos. Aí Veja, vem agora o ministro Fux, pena... vai trazer lá uma dosimetria menor e tal. Essa é a minha pergunta. Você não acha que, ao aplicar esta nova lei, o Supremo deveria ser mais criterioso? Ou se está certo, quem levou 17 anos, merecia mesmo 17 anos, se essa pena não é leonina demais, não é draconiana demais. Essa aqui é a discussão hoje, né? Então, exato. A dosimetria, aquilo que eu disse, Josias, ela tem um certo campo de liberdade, de apreciação e interpretação. Não é aritmético, por isso que os tribunais o tempo inteiro divergem em dosimetria. O Supremo mesmo, no mensalão e outros, divergiu na dosimetria da pena, né? Porque você tem critérios interpretativos. Agora, tem limites para isso,
né? No caso da senhora Débora, eu não posso compreender, se existirem provas, faça a ressalva, de que ela participou de tudo aquilo, que ela só seja punida por ter passado um batonzinho na estátua, como o discurso quer colocar. Porque, veja, a ideia da pena baixa passa, o que ela fez? O que ela fez não foi só o batonzinho, não, ela participou de um movimento. Então, eu tenho que mensurar isso. Deixou claro aqui que é contra a anistia, né? Que está em discussão no Congresso. Contra mim. A gente até estava vendo agora o posicionamento da própria ministra Gleisi Hoffmann a respeito disso, né? No entanto, ela disse que isso tem que ser questionado e discutido lá pelo Supremo Tribunal Federal. Caso a anistia passe pelo Congresso, ela pode ser considerada inconstitucional? De que maneira o Judiciário deve reagir a uma possível anistia aprovada no Congresso brasileiro? Veja, o Judiciário tem que reagir se houver inconstitucionalidade. Então, eu vou ter que discutir se houve inconstitucionalidade, a forma que foi feita, o processo de votação, se houve desvio de poder, ou seja, os parlamentares estão se colocando na condição de se autoajudarem com isso, e tudo isso eu tenho que analisar. É um problema a posteriori, tem que acompanhar o processo de votação e verificar isso. É uma votação complexa, por quê? Eu tenho que ter 2 votações na Câmara, eu tenho que ter a votação no Senado, eu tenho que ter a sanção ou veto do presidente. Se o presidente vetar, vai voltar para apreciar o veto, vai ter que derrubar o veto. Tá? Então, tudo isto é um processo complexo. Eu espero que nós não cheguemos a isso. Sinceramente, espero, por tudo aquilo que eu disse. E estou achando nós, e me permitam incluir nisso, adeptos do campo democrata, muito silenciosos, permitindo certas versões que não são aquelas que são corretas. Nós estamos perdendo no discurso para gente que defende o golpe e diz que não há golpe. Perdendo no discurso para pessoas que dizem que a pena tem que ser branda, quando, na verdade, eu tenho que dar a pena justa para aqueles que tentaram violar a democracia. Não estou dizendo que tem que ser maior, não. Estou dizendo que tem que ser justo. E justo significa não só dizer que um batonzinho só é que era o problema. Então, nesse ponto, há uma fala que eu vi recentemente do ex-ministro Celso de Mello, em que ele faz esse cômputo, dizendo, olha, não pode. Né? Quer dizer, não dá para a gente dizer que é só 1 aninho, 2 aninhos, pelo só o crime de pintar a estátua. Não foi só isso que está em jogo. A coisa é muito maior. Então, eu acho que nós, democratas, estamos sendo muito complacentes. É uma coisa do brasileiro mesmo, eu fico com pena. Né? Agora, a pena... Quando o senhor está falando nós aí, o senhor está falando inclusive da ministra Gleisi Hoffmann, quando ela coloca isso há pouco nas redes sociais, falando que a revisão das penas pode ser discutida. Você acha que abre um espaço aí, algo ali que o governo de repente está falando para poder melhorar um pouco a sua popularidade? Eu não vi a fala da Gleisi Hoffmann, mas eu acho que as penas têm que ser discutidas sim, eu não quero penas injustas. Eu quero discutir exatamente cada caso. Eu não quero penas mais elevadas do que deveriam ser, mas nem menores do que deveriam ser. Uma coisa é defender a justiça, outra coisa é defender a complacência. Eu não sou complacente com quem abolir a democracia.